capítulo 4, diz assim a maravilhosa palavra do Senhor: Agora, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis ao que vos ordeno, a nada diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos ordeno. Os vossos olhos viram o que Deus fez por causa de Baal-peor. A todo homem que seguia Baal-peor, o Senhor teu Deus exterminou do meio de ti. Porém vós, que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vede, tendo-vos ensinado estatutos e juízos, como me ordenou o Senhor meu Deus, para que pratiqueis na terra em que ides entrar para possuir. Guardai-vos e praticai-os, pois esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento aos olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo é realmente sábio e entendido. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Glória. Que nação há tão grande, que tem deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Que gente há tão grande, que tem estatutos e juízos tão justo como toda a lei que hoje dou perante a vós. Aleluia. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarde bem na tua alma, para que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram, e para que elas não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. Ensina-as aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Lembra-te do dia em que estiveste diante do Senhor teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me o povo, para que eu faça ouvir as minhas palavras, e aprendam a temer-me todo o tempo em que viverem na terra, e as ensinar aos seus filhos. Vós vos chegastes e vos puseste ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o céu, em meio às nuvens negras e profundas de escuridão. Aleluia. Amém, queridos? Glória. Nessa noite você está aos pés do monte, amém? Aleluia. Essa noite você está aos pés do monte, para ouvir as palavras do Deus vivo. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor. Senhor, que o Senhor venha sobre a minha vida, Senhor, e que eu possa, Senhor, derramar da sua vida na vida dos meus irmãos, e sobre a vida dos teus filhos, Senhor, deste povo que o Senhor ama tanto, Senhor, deste povo que o Senhor escolheu, Senhor, para que os outros povos olhassem e vissem, Senhor, quão são inteligentes, Senhor, quão são os entendimentos, Senhor. Só este povo, Senhor, tem as tuas leis, Senhor. Só este povo, Senhor, tem, Senhor, as suas justas leis. Senhor, eu quero clamar ao Senhor que nessa noite o Senhor fale no coração de cada um, Senhor. Senhor, que eu possa falar, mas que o seu Espírito convença, Senhor, e que eles saiam daqui diferente do que eles entraram, Senhor. Senhor, que o temor do Senhor e o amor pelo Senhor arda em cada coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Pode sentar. Aleluia. Sabe, queridos, nós ouvimos uma palavra dessa, e é claro, né? Esse texto você sabe, está em Deuteronômio, está falando para os judeus, mas você não tem dúvidas que você é o Israel de Deus, amém? Amém. Isso é para os judeus naturais e para os espirituais, que são os filhos de Abraão, amém?
A pastora Berna disse aqui, porque o Senhor disse que através de Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas. E esses somos nós, amém? Essa palavra é para nós. Então o Senhor tem essa palavra. O Senhor diz que nós somos um povo inteligente, que nós somos um povo entendido, um povo sábio. E você sabe que isso não tem a ver com instrução natural, amém, queridos? Talvez nós possamos olhar ou para a nossa igreja local, né, ou para a igreja do Senhor, e sejam pessoas mais humildes, talvez financeiramente ou culturalmente, mas o que o Senhor está dizendo aqui de inteligência e sabedoria é algo eterno, amém, queridos? É algo eterno. O Senhor diz que nós temos isso porque nós conhecemos e nós entendemos de coisas espirituais que os mais instruídos aí fora não sabem. Para eles é mentira. Mas nós sabemos que é a verdade, amém? Nós sabemos. E o Senhor disse que quando os outros povos vissem a nossa lei, que é essa lei do Senhor, eles iam falar: uau, que Deus é esse que eles têm? Um Deus tão justo, que tem uma palavra tão sábia. Você acredita nisso? Você também acha isso, queridos? A palavra do Senhor é perfeita. E aí o Senhor vai dizendo nesse texto o que é que nós temos que fazer, que é para nós não nos apartarmos, que Ele vai nos abençoar, que vai abençoar a nós, que vai abençoar nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. O Senhor começa a fazer tantas promessas. O Senhor mente, queridos? Não. O Senhor é filho do homem para que minta ou se arrependa? Não. Mas por que tantos crentes não vivem isso hoje? Por que será que tem tantos pastores se suicidando? Por que será que tem tantos crentes derrotados dentro da igreja do Senhor? Por que será que tem tantas pessoas sendo escravizadas por Satanás dentro da casa do Senhor? Nós temos ouvido tantas coisas, nós temos ouvido tantos escândalos. Mas o que mais nós ouvimos hoje dentro da casa do Senhor é depressão, são síndromes de pânico, de ansiedade, são pessoas se suicidando, jovens doentes, até dentro da casa do Senhor. Queridos, onde será que nós estamos errando? Porque o erro é nosso, não é do Senhor, amém? Porque a palavra do Senhor é uma só. A palavra do Senhor é uma só para mim. E a palavra do Senhor é uma só para você. E hoje a Esther falou assim para mim, que você sabe que a Esther, ela fica filosofando, né? Quando ela começa a filosofar, ela falou: Esther, pelo amor de Deus, agora não dá, porque vai longe. Ela falou assim: ai, a minha infância está passando tão rápido. E eu falei para ela: quantas horas tem o seu dia, Esther? 24. Eu falei: e a sua semana? E ela foi respondendo: e o seu mês? Quantas semanas tem o seu mês? Quantos meses tem o seu ano? E quantos dias tem o seu ano? E ela foi respondendo. Eu falei: você sabia que o meu também? Os meus dias têm 24 horas, tem 7 dias na semana. E fui falando. Eu falei: o mesmo que o Senhor deu para você, Ele deu para mim. A sua infância não está passando rápida demais. É a mesma quantidade de horas. E por que será, queridos, que nós estamos na casa do Senhor, a mesma palavra é pregada, nós ouvimos da boca do mesmo pastor, e uns vivem uma vida de vitória e outros não? Por que será? E isso começou a me inquietar, porque como eu sou pastor, eu lido com as pessoas, eu vejo a situação das pessoas. Não todos, né, queridos, vocês estão me entendendo, mas a grande maioria. A grande maioria. E a palavra do Senhor diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
E por que essas pessoas não estão livres, Senhor? O que é que tem acontecido com o teu povo? Com esse povo que é cheio de promessa, com esse povo que tem as mãos sobre o Senhor. O que tem acontecido com esse povo? E aí, o início desse ano, nós fizemos, o início desse ano? Sei lá, não lembro mais, gente. É tanto jejum que eu, falar a verdade, eu não lembro mais. Começa a Esther fala que ou eu estou de jejum ou eu estou de dieta. Ela fala, ai mãe, ou você está em jejum ou você está em dieta. Você não pode comer isso por quê? Você está em jejum ou em dieta? Ela pergunta. Mas eu fiz um jejum de 40 dias. E eu estava orando, fiz especificamente por uma pessoa. Eu estava orando ao Senhor. E assim, você ora por uma pessoa específica e você ora por algumas pessoas, você vai orando, né? E eu fui fazendo essas perguntas para o Senhor. Falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me fale. Eu preciso que o Senhor me diga o que acontece com essas pessoas. Porque dentro da casa, da tua casa, tem tanta gente doente. Então hoje, o tema da pregação é: o que te firma na rocha? Queridos, nós precisamos construir a nossa casa na rocha. Quem é a rocha? Jesus. Só que a teoria a gente sabe, não sabe? Quando o Senhor começou a falar comigo e Ele foi falando cada coisa um dia, porque eu quero dizer algo para vocês. Eu falei hoje para o Mateus: se você quiser realmente saber algo do Senhor, Ele vai te responder. Amém? Se você realmente quiser saber, Ele vai te responder. E aí eu me ajoelhava para orar com meu celular. Gente, esse celular aqui tem tanta coisa, tantas anotações preciosas. E eu ia marcando o primeiro dia que o Senhor falava, segundo dia o que o Senhor falava. E o Senhor me ensinou algumas coisas e eu fiquei muito impressionada, porque nós falamos que nós sabemos a receita para ficar firme na rocha, não é? O pastor já ensinou para nós. Ele não fala que é o arroz, feijão e bife? O que é o arroz, feijão e bife? Orar, adorar e ler a palavra. E quando eu falava com o Senhor falava no meu espírito: mas existe um princípio atrás dessas coisas. Então nós sabemos teologicamente que nós temos que orar, que nós temos que adorar e que nós temos que ler a palavra do Senhor. Você sabe disso, queridos? Nós sabemos disso. Mas por que tem tanta gente doente no nosso meio? Pastora, porque tem gente que não faz, né? Sim, tem gente que não faz. Mas por que as pessoas não fazem? Por que as pessoas preferem estar doentes? Você entende, queridos? É como você tivesse uma enfermidade, você viesse diante do médico, você falasse da sua enfermidade, e o médico falava: olha, para você sarar, para acabar com as tuas dores, para acabar com os teus problemas, você tem que tomar esse remédio. Você olha o remédio e ele fala: você pode ir no postinho pegar, não tem nem custo. E você não vai? É isso muitas vezes que nós fazemos dentro da casa do Senhor. Nós estamos enfermos, nós temos acesso ao médico, nós vamos diante do médico, ele diz o que nós temos que fazer, mas muitas vezes nós não fazemos. E sabe o que eu creio, queridos? Que nos falta entendimento, nos falta revelação. Então, quando eu comecei a perguntar para o Senhor a respeito de uma situação, o Senhor disse assim: ensine a gratidão. E eu fiquei tão impressionada com aquilo. Eu falei: ensinar a gratidão? É tão comum, né, queridos, nós ouvirmos: ai, graças a Deus eu fiz isso, graças a Deus. Mas o Senhor diz que quando nós agradecemos, essa é a adoração. Às vezes nós achamos que a adoração é só o louvor, mas o nosso coração
tem que ser grato, porque você sabe a diferença da adoração para o louvor. Nós já ensinamos aqui algumas vezes. A adoração, você adora o Senhor pelo que Ele é. Ele é excelso, amém, queridos? Ele é soberano, Ele é Deus forte, Ele é maravilhoso conselheiro, Ele é o Senhor das guerras, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que sara, Ele é a nossa bandeira, Ele é o nosso refúgio bem presente na hora da angústia, Ele é o nosso bom pastor. Nós adoramos o Senhor pelo que Ele é, nada muda o que Ele é. Mas além da adoração, existe o louvor. E o louvor é quando você o louva pelo que Ele faz. E aí entra a gratidão. Quando você reconhece o Senhor nas pequenas coisas do seu dia. Queridos, hoje nós vivemos uma geração em que parece que a maioria das pessoas estão com os olhos focados no que é ruim, não no que é bom. E quando a pessoa age assim, ela não tem um coração grato. Então, na minha casa, eu já comecei o exercício. E eu falei para a tia Cris, por favor, Cris, eu gostaria que você implantasse isso no Ministério Infantil. Sabe por quê, queridos? Porque eu não aprendi numa aula de teologia, eu não aprendi no curso de coaching que eu fui fazer, embora eles tenham falado disso, e eu fiquei muito surpresa. Um curso que não tinha nada a ver com religião, e eles falaram de gratidão. É claro que eles estavam falando de gratidão para aquilo que a pessoa cria, né? Mas eles, é que eu não me lembro, né? Os médicos estão aqui, talvez eles saibam me falar. Mas ele disse que quando a pessoa ela é grata, libera um hormônio que gera felicidade, que gera satisfação. Eu falo, gente, até isso, o beneficiado somos nós. Até quando é para agradecer ao Senhor, até quando é para louvar o Senhor, o beneficiado somos nós. Queridos, então quando nós falamos desse arroz, feijão e ovo, que o pastor Marinho gosta de falar, que é a adoração, eu queria chamar a sua atenção para gratidão. Você tem sido grato ao Senhor? Você é uma pessoa grata? E eu comecei o exercício na minha casa, e eu sentei com a Esther, e eu falei, no café da manhã, eu tinha acabado de acordar, e eu disse para ela, Esther, o que você poderia agradecer ao Senhor hoje? Mas eu acabei de acordar, mãe. Eu falei, eu sei. Mas o que você poderia agradecer? Tem coisa para agradecer. Aí ela falou, porque eu estou viva? E eu, com uma cara de pergunta, né? Ela respondia com uma cara, porque eu estou viva? Porque eu tenho coisas para tomar café? E ela me respondeu 3 coisas e terminou. E eu falei para ela, terminou? Ela disse, terminou. Eu falei, então eu vou falar algumas coisas para você. Você tem que agradecer ao seu Deus quando você acordou, porque você dormiu num lugar onde não entrou água, onde você não teve que acordar na madrugada com a água batendo em você. Você tem que agradecer ao Senhor porque onde você dorme não tem rato, não tem barata passando em cima de você. Você tem que agradecer ao Senhor porque você dormiu a noite inteira e você não acordou com o seu pai batendo na sua mãe. Você tem que agradecer porque você dormiu na tua cama e não na cama de um hospital. Você tem que agradecer porque você não toma nenhum remédio forte. Você tem que agradecer porque você levantou e as suas primeiras palavras foram palavras de amor. Você tem que agradecer porque você está cheia de saúde, porque você foi no banheiro fazer xixi sozinha, você não precisou de ninguém. E eu falei mais algumas coisas que eu vou parar por aqui. Será que nós pensamos isso, queridos? Será que é assim que nós agradecemos ao Senhor? Ou será que nós somos gratos assim? Ah, Senhor, obrigada por esse dia, pela comida na minha mesa e tal. E eu falei para eles, todos os dias vocês vão me falar 5 coisas diferentes.
que você tem para agradecer ao Senhor? Fui boazinha com 5 coisas, hein? Fui boazinha. Mas você sabe o que o Senhor me ensinou? Que a gratidão é um escudo na nossa mente contra Satanás. Quando nós somos gratos ao Senhor, quando nós reconhecemos as coisas que o Senhor fez por nós e faz por nós, as palavras que Satanás lança no nosso ouvido, queridos, porque ele lança isso a todo momento, amém? E não sou eu que estou dizendo não, a Bíblia diz que ele fica 24 horas buscando quem ele possa tragar, que existe as setas que voam ao meio-dia e à meia-noite também. Isso tudo é para nossa mente, porque para você que é crente, o único lugar que ele pode te atingir primeiro é na mente. Proteja a sua mente, queridos. Proteja a tua mente. A gratidão faz parte do capacete da salvação. Quando os dardos inflamados do maligno chegarem na sua mente, se você tiver um coração grato, se você reconhecer, se você declarar isso, essas lanças, essas flechas, esses dardos são apagados. Amém, queridos? Você crê nisso? São apagados. Isso é proteção para a tua vida. Isso é proteção para a tua alma, como nós lemos aqui em Deuteronômio. O Senhor disse: protege a tua alma. Queridos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e nós nos convertemos, o seu espírito foi recriado assim, ó, num piscar de olhos. Porque é assim que a gente nasce, amém? Nasceu, é assim. Mas a alma é gradual, é dia após dia. Eu me lembro uma vez que eu era recém-convertida. A Maria Luísa, vocês sabem, a pastora Maria Luísa, ela mora em São Bernardo, ela me pegava na Vila Mariana, me levava lá para a igreja de Santo André. E daí ela saía da igreja de Santo André, me levava para a Vila Mariana e depois ela ia para São Bernardo. Ela fazia isso todos os dias de culto. Todos os dias. Que ela não pôde ir, eu não me lembro o que aconteceu. E eu tinha uma segunda carona, né? Assim, que eu poderia ir, que eu também não sei o que aconteceu, e aquela semana eu fiquei sem ir na igreja. E aquela semana que eu fiquei sem ir na igreja, sabe quando vem uns pensamentos assim na sua cabeça? Ai, mas será que esse negócio de crente é assim mesmo? Será que dá para confiar 100% na palavra do Senhor? É, porque foram homens que escreveram, sabe? Como se existisse alguma outra religião que não foi homem que escreveu, né, queridos? Né? Mas parece que só serve para nós. Ai, porque foram homens que escreveram. E aí eu fiquei com esses pensamentos na cabeça. Sabe quando pensa assim? E eu fui agasalhando esses pensamentos. E eu me lembro que nós estávamos no púlpito, pastor Salatiel, pastora Berna, irmã Maria, algumas pessoas. E eu lá no meio, né, Berninha? E aí a pastora Maria veio orar por mim, e quando ela colocou a mão na minha mente, eu fiz assim, zoom. Queridos, nem quando eu me converti, que eu vim da guiose, da eubiose, do kardecismo, nem quando eu me converti, aconteceu isso. E aquilo me chamou tanto a atenção, e ela disse assim para mim, que eu sempre fui muito consagrada ao Senhor, e ela falou assim para mim: o que aconteceu? Ela percebeu. Nem sei se você lembra disso, Berna, não sei, não lembra, né? Ela falou: o que aconteceu? E eu entendi que eu não guardei a minha mente. Queridos, a mente é o campo de batalha entre Deus e o diabo na sua vida. Quem tem que guardar a sua mente é você, amém? Quem tem que guardar a minha mente sou eu. Então, o primeiro ponto para nós estarmos firmes na rocha é sermos gratos a Deus. E eu queria desafiar você a fazer essa tentativa. Eu sou uma pessoa muito grata. Assim, eu tenho
assim, essa característica. Não vou nem dizer qualidade, é uma característica minha. Eu sou muito grata. Eu acho que as coisas que as pessoas fazem por nós, a gente até pode fazer alguma coisa para ela depois, mas a gente nunca paga, não é? A gente nunca paga. Você até pode fazer algo, mas a gente nunca paga. Então, eu sou muito grata. E nesse curso que nós fizemos de coaching, tinha uma folha que eu acho que tinha mais de 40 linhas. E aí ele falou, eu queria que você agradecesse, que você fosse grato. Não falou a Deus, né? Que você agradecesse. Nossa, queridos, eu só não enchi tudo aquilo porque acabou o tempo. Mas eu puxei o olho assim, na apostila de algumas pessoas, tinha 4 linhas, tinha 10 linhas. E eu pensei, Senhor, e o Senhor já tinha me falado a respeito da gratidão, né? Eu falei, Senhor, como o Senhor revela os teus segredos. Os segredos do Senhor é para que a sua vida seja abençoada, amém, queridos? Então a primeira coisa, queridos, a adoração. Mas o princípio atrás da adoração é ser grato a Deus, amém? O segundo ponto, andar no Espírito. Então eu queria que o Mateus colocasse para mim, por favor, Má, Gálatas 5:16. Você sabe que eu estava orando ao Senhor e falando, né, da dificuldade. Falei, Senhor, como é difícil, né? Às vezes nós ouvimos as pessoas falando, como é difícil ser crente, como é duro servir ao Senhor, como é difícil resistir à tentação, como é difícil eu me livrar desse pecado, como é difícil. E eu estava orando ao Senhor, e eu estava falando com o Senhor, e o Senhor me falou esse texto, queridos. Portanto, vos afirmo, é certeza, amém, queridos? Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. E você sabe qual que era a interpretação que eu tinha disso? Que é um texto comum, amém, queridos? É um texto comum. Mas a interpretação que eu tinha desse texto era o seguinte: se eu andar no Espírito, então eu não vou satisfazer as coisas da carne, elas não vão ser tão fortes. E se eu não viver pela carne, então eu vou andar no Espírito. Eu fazia uma... Eu vou ler aqui na minha versão, que é um pouco mais clara para mim. Calma aí. Gálatas 5:16. Está assim na minha versão. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Então eu entendi assim. Então eu não satisfaço a concupiscência da carne. Então, se eu não satisfazer a concupiscência da carne, eu ando pelo Espírito. E o Senhor disse para mim que aquilo era a força do meu braço. Então eu digo, eu vou ser santa, eu não vou fazer isso, eu não vou olhar para isso, eu não vou desejar isso, eu não vou ceder às concupiscências da minha carne, porque eu vou andar no Espírito. Queridos, eu tenho 20 anos de crente. 20 anos eu pensei deste jeito. Eu pensei que era isso que esse versículo estava falando, mas não é. O Senhor está dizendo, eu vou parafrasear, mas o Senhor está dizendo: você não quer pecar? Você não quer ceder às tentações? Você não quer que seja um peso servir a Jesus? Vinde a mim, que o meu fardo é leve e suave. Amém, queridos? O Senhor diz isso, mas parece que não é isso que a gente vive. Parece que é difícil ser crente. Que cansativo que é ser, como é difícil ser crente. E o Senhor disse: isso é a força do teu braço. O que a palavra do Senhor está dizendo. Aí eu fui, quando o Senhor me falou, eu fiquei tão atordoada. E graças a Deus que eu tenho algumas, várias, inúmeras traduções. E aí eu fui olhar em todas as traduções. Falei, não é possível. Não é possível que eu passei 20 anos interpretando errado. E estava lá, bem na tradução.
quer dizer assim: você não quer pecar? Você não quer cair? Você não quer ceder às concupiscências da carne? Então, seja cheio do Espírito. Você entende a diferença, queridos? Se nós formos cheios do Espírito, então nós não vamos ceder. Daí não é peso, daí não é difícil, daí a gente não fica lutando. Queridos, nós somos seres humanos. Quando nós lutamos muito, em algum momento nós cansamos. É ou não é? A gente cansa. Às vezes, uma pessoa que tem problema com mentira, ela fala, não posso mentir. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira, eu não posso mentir. É isso que a Bíblia diz, amém, queridos? A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. E como diz o Gabriel, muito bem dito, que isso ficou gravado no meu coração, não existe nenhum outro pecado que a Bíblia diga que Satanás é pai. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Então não pense que é pouca coisa, amém? Não pense. Então a pessoa pode pensar, a mentira. Não, eu não vou mentir. A palavra diz que a mentira, que Satanás é pai da mentira, eu não vou mentir. Ela não mente hoje, ela não mente amanhã, e ela está lá com a força do braço dela. Não, eu não vou mentir. Não estou dizendo que é ruim, amém? Essa determinação. Essa determinação, ela é ótima, mas quando ela está ligada no Espírito. E aí a pessoa, não, eu não vou mentir, e ela vai passando. Quando aparece uma situação bem pesada, que se ela não mentir, ela vai ter prejuízo em alguma área da vida dela, ela não aguenta mente. Por quê? Porque é com a força do braço dela. Um homem que tem problema de mulher, que olha para tudo que é mulher, que não pode ver uma mulher diferente, né? É que parece que só a grama dos outros é mais verde do que a grama dele. Aquilo que infelizmente é muito comum no nosso meio. Não vou olhar. Não vou olhar. Não, essa eu não vou olhar. Uau, não, mas eu não vou olhar. Eu não vou olhar. Eu não vou olhar. Eu não vou olhar. Pois eu quero dizer que Satanás se encarrega de colocar um prato em você. Satanás se encarrega de colocar um prato diante de você, com todas as características que te chamam a atenção. E sabe o que vai acontecer? Você vai olhar. Mas quando nós andamos no Espírito, queridos, nós não estamos andando aqui, amém? Nós não estamos. Nós estamos numa outra dimensão. Pode passar o que for por baixo, você não vai nem ver. Não é pela do meu braço. Queridos, quem somos nós? Quem somos nós? A palavra do Senhor diz, a palavra do Senhor é demais. A palavra do Senhor diz, quem é o homem que se alguém tapar a narina e a boca, o fôlego de vida se vai? Não é? Gente, é só alguém um pouco mais forte do que nós chegar a tampar o nosso nariz e a nossa boca, morremos. Acabou. Acabou. Então não pode ser com a força do nosso braço, porque na força do nosso braço tem a semente do pecado, queridos. Nós precisamos andar no Espírito, como diz Gálatas. Olha, o Senhor está dizendo, você quer a receita para ter uma vida cristã mais leve? Para não ter uma vida de sofrimento, para você não achar que é difícil ser crente? Anda no Espírito. E você vai ver como você vai andar nessa terra. Só que antes de andar no Espírito, queridos, antes de andar no Espírito, nós temos que andar com o Espírito. Amém? Nós só vamos saber andar sozinhos no Espírito se nós andarmos com o Espírito. Nossa, pastora, mas agora ficou complicado, né? Então eu queria ir para o terceiro ponto. Quando você anda no Espírito, você anda em oração.
você sabe que você precisa do segundo ingrediente do prato, né? De adoração, de oração e palavra. Então, quando você anda no Espírito, você tem a oração. Então, você vai diante do Pai, você fala quem você é, você fala o que precisa, você vai orando ao Senhor, e o Senhor vai te revelando, o Senhor vai te ensinando. Mas existe o terceiro ponto, que é a palavra do Senhor. E aí eu queria chamar a sua atenção para isso, queridos. Eu estava orando ao Senhor e eu falei assim para o Senhor, Senhor, sabe o que eu queria que o Senhor fizesse? Que o Senhor desse experiências sobrenaturais para essa pessoa. Eu queria que o Senhor desse muitas experiências. Sabe aquelas experiências sobrenaturais? Que visse alguma coisa, que algo de sobrenatural acontecesse. Porque tem pessoas, queridos, que são que nem Tomé, amém? Que precisa ver para crer. Só que a palavra do Senhor diz: bem-aventurados os que creem sem ver. Mas eu estava lá orando, né? Senhor, eu queria que o Senhor desse muitas experiências para essa pessoa. Eu queria que essa pessoa tivesse muitas experiências, porque daí, né, ela ia crer. E sabe o que o Senhor me respondeu? Se as experiências tinham que ser maiores do que aquelas pessoas que viveram no Egito. E o Senhor disse: você acha que é experiências que firma alguém na minha presença? Olha o povo que eu tirei do Egito. Alguém mais viu o céu, o mar se abrir? Alguém mais teve uma coluna de fogo? Alguém mais teve uma coluna de nuvem? Alguém mais viu sair água da rocha? Alguém mais recebeu maná do céu? Cordonizes? E o que aconteceu com a maioria daquelas pessoas que viveram aquelas experiências sobrenaturais como ninguém viveu? Eu falei: Senhor, posso pedir ajuda para os universitários? Queridos, eu fiquei tão impactada. Eu falei: Senhor, então o Senhor me fala. Eu falei: o Senhor me fala o que é. Eu falei: porque eu não sei como orar. Eu falei: o Senhor precisa me dizer como é. Eu falei: sabe por quê? Porque Satanás vai na mente dessa pessoa e fala as mentiras dele e ela acredita. Ele fala as mentiras como se não fosse ele e ela acredita. Então, Senhor, eu queria pedir para o Senhor: por que o Senhor não faz igual? Por que o Senhor não vai na mente dessa pessoa e fala as suas verdades? E você acredita que o Senhor me respondeu, queridos? O Senhor me disse: porque eu sou o pastor e eu entro pela porta. Ai, queridos. Sabe, Satanás tem contado muitas mentiras para muitos pastores que têm se matado, para muitos jovens que começaram as suas vidas, para muitos casais dizendo que não tem mais jeito. Satanás tem contado as suas mentiras e as pessoas têm acreditado nelas. A mente não está guardada com o capacete da gratidão, que é o capacete da salvação, que diz em Efésios. A mente não está. Porque quando um casamento vai mal e o diabo fala assim: olha o teu marido, você se mata de trabalhar, você se mata, você trabalha que nem uma condenada, você trabalha o dia inteiro, você chega em casa, você faz janta, você cuida das crianças, e ele nem para te ajudar. Ele chega, a primeira coisa que ele faz é tirar o celular e a carteira do bolso e a chave e colocar na mesinha. Quantos homens aqui fazem isso quando chega em casa? Eu acho que todo homem faz isso. Chega em casa, põe a mão no bolso, tira o celular, a chave e a carteira e pá,
E daí ele senta, você está rindo, né, Marconi? Todo homem faz isso. Faz ou não faz, gente? Tira o sapato, liga a televisão e ó. E daí Satanás fala no seu ouvido: você acha que vale a pena um homem desse? Você acha? Só vou dar um exemplo porque não temos tempo para isso. Então, queridos, eu falei para o Senhor: Senhor, então fala suas verdades. Se ele chega e mente, então o Senhor chega e fala suas verdades. E o Senhor disse: mas eu não ajo assim. Então, para a gente finalizar, Mateus, coloca aí, por favor, João, capítulo 10. João, capítulo 10. Verso 1. Em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Quando Satanás vem com mentiras na sua mente, fingindo para que você ache que o pensamento é teu, é porque ele não entrou pela porta. Ele não fala: olha, sou eu, viu? Sou eu que estou falando para você roubar. Sou eu que estou falando para você dar aquele jeitinho no dinheiro. Sou eu que estou falando para você adulterar. Sou eu que estou falando para você achar o marido da vizinha melhor do que o teu. Ele não se apresenta, queridos. Ele não entra pela porta. Ele não fala: sou eu que estou dizendo. Ele não fala para as pessoas: a sua vida não vale nada. Você não vale nada. É muito melhor você tirar a sua vida do que continuar com esse sofrimento. Ele não fala que é ele. Ele não entra pela porta. Você está entendendo, queridos? Ele não entra. Ele é ladrão. Ele entra pela mente sem você saber que é ele. Mas o Senhor não. O Senhor. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as leva para fora. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Você conhece a voz do Senhor, queridos? Aleluia! Quando uma voz vem na sua mente, você sabe se é de Satanás? Ou você está achando que é isso? Ou você está acreditando nessa voz que tem falado para você? Verso 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz do estranho. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Essa porta é a palavra do Senhor. Essa é a porta. Você só vai reconhecer a voz do Senhor quando você souber o que está escrito nessa palavra. Quando eu orei ao Senhor e eu perguntei ao Senhor se eu não conhecesse os versículos, como que o Espírito ia me lembrar do que Jesus tinha dito? Você sabe que a palavra diz isso, né? E o Espírito vos fará lembrar de tudo que Jesus disse. Como o Espírito vai fazer lembrar se você não conhece essa palavra? Como que você vai lutar contra o inimigo e você vai falar: não, essa voz é de estranho? Se você não conhece a palavra e Satanás falar assim para você: a sua vida não vale nada. Se você não conhecer a palavra que diz: eu morri por você. Eu morri por todos. Jesus morreu por todos, queridos. Se a sua vida não valesse nada, ele não teria morrido. Quando Satanás, essa voz do estranho vem, e você conhece a palavra do Senhor, você fala: arreda-te de mim, Satanás, porque a minha vida tem valor. Jesus morreu por mim. Quando você ouve aquela voz do estranho falando: larga da tua esposa. Mulher você encontra em qualquer esquina. Vai viver tua vida. Larga do teu esposo. Esse camarada só te dá trabalho. Você tem um bom emprego.
ganha o seu dinheiro, você vai ficar lavando a roupa dele para quê? Larga desse camarada. Se você não reconhecer a voz do estranho, se você não lembrar a voz do que diz o seu pastor diz: eu odeio o divórcio. Nós precisamos reconhecer a voz do estranho e a voz do nosso pastor. Amém, queridos? Mas eu sei que aqui existem pessoas que conhecem a voz do pastor. Amém? Eu queria que você ficasse em pé.